Boa noite, estamos aqui com a nossa live ao vivo. Live onde a gente vai fazer aí uma explanação sobre o que é a consultoria. E a gente vai fazer também uma análise de currículo ao vivo. Vai entrando. São aqui 18h59, a gente já colocou uns minutinhos antes, agora deu 19 horas. Para dar tempo de você entrar, aqueles que estão chegando do trabalho, que estão tomando seu banho, trocando de roupa, às vezes já chega para jantar, vai entrando aí na live, vai ficando atento que a gente vai dar dicas muito boas. A gente vai estar aqui falando como que funciona o trabalho da consultoria. Vamos fazer uma análise de currículo ao vivo. Boa noite, o pessoal que já está entrando, seja bem-vindo a essa live. Daqui a pouco a gente vai ter aqui uma top análise de currículo para você que está aí nesse início de ano, já vendo, né, as possibilidades, refazendo os planos. Já anotou suas metas? Já escreveu aí no papel quais são os objetivos desse ano, quais são os planos? É ano novo. Hoje aí, na verdade, hoje já é dia 13 de janeiro, né? Já passou aí 13 dias, já passou metade do mês. Metade do mês de janeiro já foi, né? Como o tempo tá passando rápido. Você já anotou aí no papel, já tirou um tempo para fazer uma anotação, para não ficar só na cabeça? Você sabia que quando você anota, você tem mais chances de colocar em prática, inclusive já de deixar na memória, porque quando você só pensa, tem uma pequena chance de você executar. Quando você fala, a chance é maior, aumenta um pouquinho. E quando você escreve, a sua chance aumenta muito de você executar aqueles planos que você pensou inicialmente. Então vamos aí tirar um tempinho para estar escrevendo os nossos planos. Vamos tirar um tempinho para fazer análise, né? O tempo está passando muito rápido, na verdade, nós já deveríamos ter feito, né? Quem ainda não fez, porque já está na metade do mês. É importante, gente. Vai entrando, vamos aguardar mais gente entrar. Boa noite, Cestas da Nick, tudo bem? Que bom que você gostou do assunto que a gente vai falar aqui. Você já fez os seus planos, as suas metas desse ano? Já escreveu aí um papel, no seu caderno? O que você pretende? Essa estratégia é para todas as idades, é para homens e mulheres, jovens e adultos. Afinal de contas, é importante que todos nós tenhamos uma meta, né? Nós não podemos levar uma vida assim aleatória, um deixa a vida me levar, né? Como diz a música. Isso não é bom e é receita de fracasso, né? De aceitar qualquer coisa que aparece. Isso é o deixa a vida me levar. Então é importante a gente estar refazendo. Quais são os planos, né? Eu penso assim, aquele velho ditado, né? Como ele é verdade. Quando se fala assim, se faz sempre as mesmas coisas, certamente vai obter os mesmos resultados. Parece clichê, né? Parece aí frase de internet, mas como isso é verdade, né? Eu posso afirmar que isso é verdade, assim, no plano físico, né? Eu posso afirmar que não é clichê, que é física que isso aconteça. Por quê? Como eu sou engenheiro, estudei aí bastante probabilidade, se tiver alguém que também da área de exatas aqui ouvindo, vai entender o que eu estou falando. A probabilidade de alguém que faz sempre as mesmas coisas, de ela conseguir um resultado diferente daquilo que ela já tem, essa probabilidade é muito pequena. É muito pequena. Imagina uma pessoa que
ela tem aquela rotina de acordar naquele horário, acordar às 6, tomar o seu banho, fazer o seu café, pegar o seu transporte e ir para o seu trabalho. Lá ela executa as tarefas dela até 11h30, meio-dia. Tira um tempo para ir para o intervalo, né? Aí já tem aquele padrão, ela pega os primeiros minutos, né? Os primeiros 20, 30 minutos, faz ali a refeição. Aí depois, o que é o comum da pessoa fazer? Pegar o celular, né? Aí pega o celular, ela vai ali olhar as redes sociais o restante do tempo. Quando termina aquele horário que ela tem para aquela refeição, ela vai voltar para o trabalho. Aí ela trabalha até o final da tarde, 17, 18 horas. Depois ela vai entrar no transporte dela, voltar para casa. Chegando em casa, ela vai tomar o banho, vai dar mais uma olhadinha no celular. Talvez alguém pratique alguma atividade física ou se dirija para uma outra atividade noturna, que seja rotina, né? E depois ela volta para casa e vai dormir. E no outro dia a mesma coisa. Então, como a pessoa ela faz esse mesmo trajeto, se ela for, por exemplo, de carro e for uma pessoa que vai sozinha, né, não vai ninguém conversando, ou até mesmo se for alguém no veículo da pessoa, é sempre aquela mesma pessoa. É sempre aquele mesmo trajeto. Se a pessoa utiliza um transporte público e ela vai sempre para o mesmo trabalho, né, lá para a empresa onde ela trabalha, obviamente, naquele transporte, a chance de ter sempre as mesmas pessoas que também pegam aquele transporte naquele horário é muito grande. É as mesmas pessoas, com uma ou outra variação. Mas são as mesmas pessoas, às vezes até a pessoa já conhece quem é ali o motorista do transporte, ou já conhece o trajeto de cor, já sabe onde é que vai estar engarrafado, porque as pessoas que saem de um determinado lugar, que causa ali aquele trânsito, a pessoa ela já sabe ali o padrão dos acontecimentos do dia todo. Então, se tiver chance de acontecer algo diferente que vai impactar no resultado dela, provavelmente esse impacto ele vai ser negativo. Imagine que ocorre um acidente de trânsito, né? Ocorre um acidente e engarrafou mais ainda do que o normal. Mudou alguma coisa, ela teve um resultado diferente, certo? Qual foi o resultado? Chegou atrasado no trabalho. Ou chegou atrasado de volta para casa. Então, houve uma mudança de resultado que, na verdade, foi negativo. Então, esse é um exemplo de que realmente essa frase, se fizer sempre as mesmas coisas, vai obter o mesmo resultado, ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Então, principalmente assim, início de ano, que nós somos levados a esse tempo de reflexão, nós somos levados, né, a rever o que a gente quer, os nossos objetivos. É importante a gente entender aí o que vem pela frente, né? Por exemplo, há rumores de que vai vir sobre nós, sobre o Brasil, tempos de crise, né? Se você for buscar aí pelo lado religioso, você for num templo religioso, você vai ouvir ali uma pregação, uma fala sobre isso, sobre como nós temos aí tempos difíceis. Se você for assistir um noticiário, você também vai ouvir uma fala alinhada com isso, a respeito de mudanças que estão acontecendo. Se você for buscar fontes em faculdades, pessoas ligadas estudiosos de economia que acompanham os acontecimentos também vão estar alinhados com isso. Então, o que fazer quando vem tempos de crise? Como refazer os planos quando se tem falas a respeito de tempos de guerra, né? A gente fala assim que na nossa vida a gente enfrenta as nossas guerras diariamente, né? Existiu uma mulher que ela soube de uma guerra, né? Que ela soube de uma crise que ia ter. Isso é uma história verídica. Ela morava numa cidade e ela era uma pessoa simples, né, do povo, não era alguém influente, não era alguém rico, uma pessoa, né, ali comum, que tinha o trabalho dela. E com aquele trabalho, ela sustentava toda a família dela. Era uma mulher que não era casada, então ela precisava se sustentar e sustentava os irmãos e os pais, né, com esse trabalho. Então ela trabalhava muito, tinha ali a casa dela, todo dia ela tinha a rotina dela. E num determinado tempo ela soube que viria uma crise sobre aquela cidade, que viria um tempo de guerra. Ela soube que aquela cidade estava debaixo de ameaça, né? Pessoas, outra cidade queria dominar a cidade dela. Isso é comum hoje em dia, né? Recentemente a gente viu aí
lá no Oriente, né, na Europa, a Rússia iniciando uma guerra por tomada de território contra a Ucrânia. Então, isso não é algo muito distante da nossa realidade, acontece muito. Aqui mesmo na América do Sul está acontecendo algo parecido, se você for pesquisar você vai entender. Então, essa mulher, ela teve acesso a essa informação e ficou desesperada, né? Ficou preocupada, ficou pensando o que iria fazer. E todos naquela cidade tinham também conhecimento dessa ameaça. Só que eles pensavam assim, não vai acontecer essa desgraça toda. Isso aí é desespero de pessoas que não têm conhecimento. Isso aí é fake news, como se diz hoje em dia, né? Se usa muito esse termo. Isso aí é fake news, é para fazer alarme. Mas todos sabiam que a cidade estava sob ameaça. E aquela mulher, ela, por estar antenada, né, por estar alinhada com o que estava acontecendo, por ter usado um pouco da sua intuição, ela percebeu quando veio uma oportunidade sobre ela. Porque homens que chegaram naquela cidade e que ela teve a oportunidade de conhecer eram espiões da outra nação que queria invadir a cidade dela. Então chegou para aquela mulher essa oportunidade, chegou para aquela mulher conhecer essas pessoas, né? E lá dentro da cidade dela, ela na rotinazinha dela de se sentir pequena, como eu falei, ela era uma mulher do povo, de não saber muito como resolver, né? Como talvez muitos de nós nos sentimos, mas como resolver, o que fazer mediante tempos de guerra, mediante tempos de crise. Quando ela percebeu que ela teve essa oportunidade, ela agiu. O que ela fez? Ela soube que esses homens eram espiões e ela foi lá conversar com eles. Ela foi conversar com eles e ela propôs um acordo. Ela perguntou o que ela podia fazer para que ela e a família dela fosse preservada mediante aquele tempo de crise, né? Ela pensou assim, que tipo de estratégia eu poderei usar para que eu escape nesse tempo de crise que vai vir. Então ela fez um acordo com esses homens, onde ela escondeu eles, porque acabou que eles foram descobertos, surgiu um rumor pela cidade que poderiam haver esses espiões lá na cidade. E o rei daquela cidade, né, a pessoa chefe que exercia o cargo de chefia na política, ficou sabendo. E ela propôs para aqueles homens que ela esconderia eles se a família dela fosse preservada. E eles aceitaram. Ela disse para eles, eu sei que vai vir tempos difíceis, eu sei que vai vir tempos de crise e eu sei que essa cidade vai ser destruída. Mas se eu esconder vocês, eu quero que a minha família seja preservada. Então, quando ela percebeu aquela oportunidade que chegou até ela, ela foi estrategista, né? Ela fez alguma coisa diferente. Ela não foi que nem o restante da cidade que ficou acreditando só que era conspiração. Não é nada, isso não vai acontecer. Realmente são tempos difíceis, mas a gente já passou por isso várias vezes. Não vai acontecer nada de diferente. Eles não vão conseguir dominar a gente. Não, ela agiu. Ela não se deixou, ela não teve o comportamento que todos tiveram. Ela fez algo diferente, né? Porque ela queria ter resultado diferente. Qual era o resultado que ela queria ter? Ela queria o escape da família dela e dela. Então, eles toparam esse acordo, ela escondeu esses homens, eles conseguiram cumprir a missão que eles tinham lá, de espionar as estratégias da cidade, voltaram para o seu reino, e tempos depois, realmente aconteceu essa invasão. Realmente aconteceu, essa cidade vizinha, essa nação vizinha, chegou lá nesse local onde era a cidade dessa mulher e destruiu tudo. Destruiu tudo. E ela realmente foi salva. Eles fizeram um combinado, ela com esses homens, ela cumpriu a parte dela e eles cumpriram a parte deles. E ela e toda a família dela foi salva. Essa história é a história da Raabe. Ela está na Bíblia. É uma história verdadeira.
Parece muito com alguns tempos que a gente está vivendo agora, não parece? Não tem aí rumores de todos os lados que vão sobrevir tempos de crise, tempos de guerra. E não tem pessoas, a maioria das pessoas, pensando assim, é só mais um tempo difícil, vai passar, não vai acontecer nada demais, isso aí é fake news, eu não preciso fazer nada, deixa eu continuar aqui na minha vidinha, fazendo só as mesmas coisas aqui, que eu já estou acostumada, não vou precisar fazer nenhuma estratégia, não vou me preocupar com isso. Mas aquele que percebe o que acontece, o que está acontecendo e que faz algo diferente, ele colhe resultados diferentes. Essa história está lá em Josué 6, é uma história muito linda. Essa mulher realmente conseguiu ser salva e ela mudou a história dela e da família dela com essa atitude que ela tomou de fazer algo diferente. Hoje em dia, eu creio que o melhor seria nós tomarmos esse exemplo, né? A Bíblia, ela tá aí, é um livro de sabedoria, não é de religiosidade, é um livro de sabedoria. E ela tá aí, foi escrita, né? Está disponível para que a gente tire os exemplos e haja de acordo com quem já passou por isso, né? Não se diz assim que o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Então nós não podemos aprender com essa história que em tempos de crise nós precisamos ser estrategistas e fazer algo diferente. Então aqui nesse momento eu preciso que você entenda que fazer as mesmas coisas pode te levar a não escapar, né? Não estou falando aqui de morte, nesse caso é uma história realmente de vida e morte, eu não estou falando disso, mas no sentido de o que a gente ouve falar a respeito do nosso país e do que nós já estamos vendo por aí. Então eu vim aqui propor essa live para explicar que nós oferecemos aqui um serviço diferencial. Aqui nós temos capacitação para oferecer um serviço diferencial, que é um nível de consultoria. A consultoria, ela é diferente de você fazer aquele mesmo currículo que todo mundo já faz. É uma estratégia diferente de você colocar aquelas mesmas palavras que todo mundo já coloca. Se nós viermos a passar por um tempo difícil, você não quer estar à frente? Você não quer estar com uma estratégia em mãos para que você obtenha um resultado diferente? Então, por que você vai colocar aí no seu currículo as mesmas coisas? Por que você vai colocar aí no seu currículo aquele objetivo padrão que diz assim, desejo ajudar no crescimento dessa empresa e contribuir para o meu crescimento pessoal? Por que você vai colocar só os nomes das empresas, de todas as empresas que você já trabalhou, sem colocar uma atividade, sem entender o que está funcionando hoje em dia, né? Porque na era digital que nós estamos, a maioria das empresas não está mais nem analisando o currículo, uma pessoa analisando, já é feito pela automação. Eles já preferem colocar uma página na internet com várias perguntas ali para que o candidato responda essas perguntas e através dessa resposta a própria automação selecione essa pessoa. Mas se você ainda tem oportunidade, né, e é necessário ainda ter um currículo escrito, mesmo que seja um PDF para estar enviando por e-mail, né, para estar divulgando nos diversos canais, se você tem essa oportunidade, faça algo diferente. Aqui na nossa consultoria, a gente consegue captar o melhor que cada candidato tem. Por mais que ele seja uma pessoa que acha que não tem muitas qualificações, por mais que seja uma pessoa que esteja buscando uma vaga simples, todos nós temos as nossas potencialidades. Tem uma pessoa que ela é uma pessoa discreta, isso é bom para determinados ambientes de trabalho. Então, por que não citar ali no currículo dela que ela tem como qualidade ser uma pessoa discreta? Tem uma pessoa que ela já é mais comunicativa, fala bem. Então, existem vagas que pedem pessoas comunicativas, que precisam. E por que não citar que aquele candidato é uma pessoa comunicativa? Entende que provavelmente aí no seu currículo não tem suas qualificações pessoais, porque quase 100% dos currículos que eu pego para fazer aqui, das consultorias que eu presto já há 3 anos, né, oficialmente fazendo isso, mas já há 12 anos trabalhando com processo seletivo, as pessoas elas
não querem colocar a sua qualificação, aqui já é o primeiro código, aqui já estou dando uma dica do que precisa ter no seu currículo. Então, colocar um pouco da qualificação pessoal, descrever as suas atividades que você fez em cada empresa é muito importante, porque mesmo que você vá para a vaga semelhante ao que você estava, na outra empresa, talvez precise de uma coisa diferente que você fazia. E o recrutador, ele olha o que aquele candidato já tem ali no currículo dele que possa minimizar ou talvez até eliminar a necessidade de treinar de novo aquela pessoa quando ela for admitida. Então, entende que você descrever as atividades que você fazia em cada lugar que você trabalhou, de forma sucinta, claro, é importante. E eu volto a dizer que mais de 90% dos currículos que eu observo aqui, né, que eu tive a oportunidade de atender, não descreve nada das atividades. Na verdade, a grande maioria dos currículos, ele não descreve a pessoa, não demonstra as potencialidades da pessoa, não informa o que ela sabe fazer, né? Fica uma coisa muito vaga, né? Então, simplesmente você usar uma estratégia simples de fazer uma consultoria para captar as suas potencialidades, o que tem de melhor em você e utilizar palavras-chave, ela pode ser a estratégia que você precisa para esse tempo que vem vindo aí, para você se destacar de todas as outras pessoas que querem fazer sempre a mesma coisa e obter resultados diferentes. Então, por que você não faz algo diferente para você obter o resultado que você deseja? Você pode. Todas as pessoas que eu atendo, que aceitam, né, que compram, que adquirem a nossa consultoria, até as mais simples, você consegue extrair ali dela algo que vai deixar o currículo dela um diferencial. Por isso que o nosso percentual aqui de sucesso é muito grande. Muito grande. É que a maioria das pessoas, elas têm um pouco de timidez e preferem não gravar o depoimento, né? Então, não consigo pegar de todos. Mas um percentual muito grande de sucesso da pessoa realmente conseguir a vaga que ela quer, né? Conseguir se recolocar e depois vir aqui agradecer, voltar até mesmo para fazer... para ver os documentos que precisa para admissão. Então, a nossa proposta é que você faça algo diferente para que você obtenha algo diferente. Esse é o diferencial da consultoria. Surgiu muitas dúvidas essa semana aqui, pessoas mandaram, né, na caixinha de perguntas que a gente sempre abre, o que é consultoria. Então, consultoria, né, nada mais é do que uma estratégia para você se diferenciar. Uma estratégia para, no meio daquele momento lá de crise, vamos dizer que o processo seletivo é uma crise. E né? Porque ninguém gosta de ser avaliado. Eu desconheço uma pessoa que diga, não, eu gosto de ficar fazendo vários processos seletivos, eu gosto de ser avaliada, de pessoas me analisando, fazendo pergunta para mim, perguntando qual que é o meu ponto fraco, que é aquela pergunta, né, que amedronta a todos nos processos seletivos. Ninguém gosta, então pode-se dizer que ali é um momento de crise, né? Um momento que geralmente a pessoa tá saindo do lugar, tá indo para outro, às vezes tá fazendo uma mudança, uma transição de carreira, né? Ela tá, às vezes, né, só é ela que trabalha em casa, como nesse exemplo que eu dei. Então, quando ela tá passando por um processo seletivo buscando uma vaga, é ali um momento de crise. E você já ter uma arma, já ter uma estratégia ali para você se diferenciar naquele momento de crise, vale muito a pena. Pode ser o diferencial entre ter ou não esse resultado novo que você quer. Partindo desse princípio, nós vamos aqui, a gente fez aqui uma promessa de fazer uma análise de currículo aqui ao vivo. Então, eu tenho aqui uma pessoa, né, que se candidatou, que autorizou a gente divulgar aqui. E nós vamos abrir rapidamente, já quero aqui daqui a pouco finalizar essa live. Vamos abrir rapidamente aqui para fazer a análise desse currículo. Não vai dar para colocar muita coisa, mas a gente vai dar uma pincelada para já dar uma ideia de como é o nosso trabalho, de como é uma consultoria para uma elaboração profissional de currículo. Eu vou abrir aqui, eu já deixei aqui no ponto, eu vou dar uma viradinha na câmera
E vai aparecer aí para vocês o currículo dessa pessoa que eu já tenho aqui na tela do meu computador, tá bom? Deixa eu dar uma viradinha aqui. Então, aqui eu já tenho o currículo aqui da pessoa que autorizou, né? Então, vamos analisar aqui essa primeira parte, né? Que são os dados pessoais. Então, aqui, nós já observamos uma oportunidade de melhoria. Qual que é a oportunidade de melhoria aqui? Esse número de telefone que está aqui na segunda linha, eu tô até com dificuldade de marcar ele aqui, sabe por quê? Porque ele tá muito pequeno. Qual que é a principal informação? Qual que é a principal informação através da qual o recrutador vai entrar em contato com você quando você coloca o seu currículo? É o número de telefone, né? Provavelmente ele vai preferir entrar em contato pelo WhatsApp, que é a ferramenta de comunicação mais utilizada aqui no Brasil no momento. Então, olha só, aqui tem o número de telefone, ele tá pequeno. Se é um recrutador que tem aí uma dificuldade de visão ou que ele tá muito cansado, porque ele já analisou aí uns 100 currículos aí num dia para cada vaga, ele vai ter dificuldade. Então, o número de telefone ele tem que ser maior, ele tem que ser do tamanho do nome. O tamanho do nome aqui da pessoa tá muito bom, mas o tamanho da fonte aqui do número de telefone, ele tá muito pequeno, ele tá muito reduzido. Então, precisaria ser maior e precisaria informar aqui do lado se esse número é o WhatsApp. Sabe por quê? Porque o fato de estar escrito aqui do lado que é o WhatsApp, você já economizou ali 1 minuto de decisão da cabeça do recrutador se ele liga ou se ele adiciona aquele contato no telefone dele para falar pelo WhatsApp. Então, esse 1 minuto que ele pensa assim, tá aqui o telefone da pessoa. Eu ligo, mas se ela não atender, é melhor adicionar, mas nem sei se é o WhatsApp. Então, esse minuto de indecisão, se você escrevesse aqui do lado que esse número é o WhatsApp, você já ganharia esse recrutador. Ele ia pensar, nossa, que pessoa prática. Já colocou aqui o nome bem grande para eu enxergar e já falou que é o WhatsApp, vou adicionar ela. Então, ele nem fica pensando se ele liga ou se ele chama você no WhatsApp. Entendeu? Então, isso faz ou não faz diferença no momento que aquele recrutador está olhando vários currículos? Vamos seguir mais um pouquinho aqui, vou voltar para cá. A data do nascimento, a idade não se coloca no currículo, não se coloca. Se coloca data de nascimento. Tá vendo que a pessoa colocou aqui 20 anos? Isso aqui não é adequado colocar. Você vai dar preferência para colocar a sua data de nascimento. Pensa comigo, você tem um currículo aí, você colocou a sua escolaridade, você colocou seus dados todinhos, os locais onde você trabalhou e você elaborou esse currículo. Aí passou um ano, você trabalhou... não é todo ano que a pessoa ela faz um curso diferente. Não é todo ano que ela tem ali uma faculdade para colocar. Não é todo ano que ela muda de trabalho o tempo todo, né? O normal é a pessoa ficar ali pelo menos um ano. Então, se a pessoa coloca... Só que tem uma coisa que a pessoa muda todo ano. O que é? A idade. A idade, todo mundo muda a idade todo ano. Então, se você tem aí, né... uma estabilidade já nos seus cursos, na sua formação e na sua experiência, você pode fazer um currículo que não precise você estar atualizando ele todo ano. Para isso, você vai colocar a data de nascimento. Se você coloca a data de nascimento, não precisa você refazer o seu currículo, principalmente, vamos supor, para quem faz aniversário em julho. Aí você vai fazer um currículo no começo do ano, que é o normal de cada pessoa atualizar o seu currículo. Quando for do meio do ano para baixo, já tem que fazer outro, porque você já fez aniversário, já não tem mais a mesma idade. Então, o mais adequado de você colocar no seu currículo é a data do nascimento. Por esse motivo e por um outro ainda mais importante. Quando você escreve a sua idade logo de cara lá no currículo, você tem uma chance muito grande de você ser eliminado já de cara. Quando o recrutador está ali selecionando os currículos. Porque se é uma vaga que precisa de um pouco mais de experiência, ele vai olhar e vai dizer assim, 20 anos, muito novinho, descarta isso. Descartou, entendeu? Se você colocar a data de nascimento, na hora que o recrutador está olhando aquele currículo, olha só, preste atenção nesse feeling aqui.
Na hora que o recrutador está olhando os currículos e ao invés dele ver a idade, ele vê a data do nascimento, ele não vai atribuir na hora quantos anos você tem, porque tem que fazer cálculo, né? Nossa, nasceu em 1900, não sei o que, não sei o que, em 2000 e tanto, quantos anos será que tem hoje? Não. Ele não faz esse cálculo, então ele diz, esse aqui é bom. Ele pula essa parte da idade, porque ele não vai fazer esse cálculo na hora, então ele não vai eliminar a pessoa pela idade, aí ele dá continuidade no currículo e vai olhar a escolaridade e a experiência da pessoa. Então aquela pessoa tem mais chance de permanecer no processo seletivo. Ela não foi eliminada de cara pela idade dela. Entendeu? Então se coloca data de nascimento no currículo, não se coloca idade, para você, em processo seletivo, por mais que isso seja chato de dizer, algumas pessoas dizem que é preconceito, mas essa questão da idade, ela conta muito nas empresas. As empresas, elas olham muito a idade. Se você conversar com pessoas acima de 45 anos sobre emprego, sobre processo seletivo, você vai ouvir muitas reclamações dessas pessoas informando o quanto existe esse preconceito nas empresas, de achar que pessoas acima dessa idade, ela já tá muito velha, já tem ali uma recusa na contratação, ou se não uma recusa, uma ressalva, mas deixa eu ver, será que se dá mesmo? Então existe sim essa questão da idade, é uma das coisas mais importantes, né, no processo seletivo, para você dar uma pulada nessa chance de ser eliminado logo de cara, você não põe a idade, você põe a data de nascimento. Vamos dar uma continuada aqui rapidamente, a gente não vai se alongar muito, é só para demonstrar para vocês. Então aqui a pessoa, continuando, colocou a escolaridade. Então essa pessoa optou por colocar aqui, né, os cursos, as formações dela. O que acontece aqui nessa escolaridade, né? Se eu sou um recrutador, eu não vou ler. Eu não vou ler, porque tem muita coisa, tá contaminado, tem muito negrito, aí tem aqui um caractere que tá aqui do lado com ano, muito número, muitos números aqui. Número, ele ocasiona uma fadiga visual, né? Não precisa colocar que ano que foi cada formação que você fez, isso aí não é tão relevante no currículo. O que é mais relevante é saber o que você fez, qual é a formação que você tem. O recrutador, ele quer saber assim, deixa eu ver, o que essa pessoa tem de formação? Tá aqui, licenciatura em matemática, né? Então, não precisa colocar um monte de data que concluiu o ensino médio, porque se a pessoa já fez licenciatura, obviamente, ela já concluiu o ensino médio, não precisa colocar que ano foi, porque vai ser irrelevante. Uma pessoa, um recrutador, ele não vai eliminar uma pessoa por olhar em que ano que ela terminou o ensino médio dela. Faz muito tempo, já nem esqueci, já esqueceu de tudo, já não deve lembrar nem quanto é uma soma de uma soma. Não acontece isso, então não há necessidade de colocar datas relacionadas ao que você fez a sua formação, a não ser que seja algo muito específico. Por exemplo, pessoas que trabalham na área da segurança, né? O guarda, o moço que trabalha na empresa de segurança, que faz a segurança das empresas, né? Que faz a segurança das empresas. Tem uma bem famosa aqui, eu estava tentando lembrar o nome, mas eu não consegui. Então, esses profissionais e até outros que trabalham, onde existe a necessidade de atualização da formação dela de tempos em tempos, por exemplo, segurança, eu sei que, se eu não me engano, é de 2 em 2 anos que ele tem que fazer aquele curso de atualização. Então, ali sim, a pessoa que trabalha nessa área, ela vai colocar o ano que ela fez a formação dela. Fora isso, não há necessidade. Então, vê que aqui, só nessa parte inicial, nós já identificamos várias oportunidades de melhoria nesse currículo, que, se for aplicado, vai deixar ali um currículo muito mais sucinto, menos contaminado. Negrito não se coloca, tem que evitar negrito, precisa evitar vários tipos de fonte, dê preferência para usar uma fonte só. Aqui nesse currículo também ele tem uma arte aqui, no campo escolaridade, tá vendo que tem uma arte cinza aqui embaixo, uma caixa de texto cinza? Também não há necessidade. A formatação é um dos itens mais importantes que mais causa eliminação em processo seletivo, você sabia? Por conta de fadiga visual. Né? Então, o recrutador, ele é uma pessoa que ele faz muito isso, ele lê muitos currículos, né? Naquelas empresas que ainda fazem esse tipo de recrutamento.
Então, ele já tem aquela fadiga visual. Então, quanto mais limpo for o seu currículo, mais chances você tem de você conseguir que o recrutador realmente dê atenção no seu currículo. Porque se ele é muito contaminado, a chance de aquele recrutador já sentir aquela fadiga e passar direto do seu currículo é grande. É diferente de você ter um currículo limpo e de você colocar palavras-chave, que é o que a gente faz aqui. Coloca palavras-chave em cada área do seu currículo, seja lá em cima, por exemplo, agora há pouco eu passei para vocês um código do que a gente faz aqui, que é escrever do lado do telefone a palavra WhatsApp. Isso já é uma palavra-chave, isso já é uma chave dentro do currículo, onde naquela primeira parte dos dados pessoais o recrutador vai em cima, o WhatsApp. Opa, isso aqui eu posso chamar aqui no Zap rapidinho, porque todo mundo tá ligado ali no Zap, né? Aí, quando chegar na parte da escolaridade, tem outras palavras-chave que a gente coloca que vai chamar a atenção do recrutador, dependendo da vaga que a pessoa queira, dependendo da área dela. Quando chega lá nas experiências, tem determinadas palavras-chave que você coloca que vai chamar a atenção do recrutador para o seu currículo. Por exemplo, nesse nosso exemplo aqui, essa pessoa que tem formação em licenciatura em matemática, provavelmente iria candidatar esse currículo para vagas de professor, né? Ó, professor, aqui tá chamando bastante atenção, ó. Professor, tem uma palavra aqui. Então, realmente, essa é uma palavra-chave que chamaria atenção. Então, essa pessoa, ela já tem experiência como professor. De quê? Do Fundamental 1 e do Fundamental 2. Nossa, que legal, já tem experiência nos dois. Ótimo, então isso aqui chamou a atenção do recrutador. Colocou aqui quais são as atividades, ó, organização das rotinas, intervenções programadas, acolhimento. Colocou aqui 3 atividades em cada vaga. Isso aqui tá ótimo, tá correto. Então aqui colocou também colocou aqui o nome da empresa. O nome da empresa, muito legal. Não precisaria colocar esse nome aqui, ó. Não precisaria colocar esse nome. Provavelmente é a explicação do que significa a sigla, né? Eu creio que seja isso. Não tem necessidade, porque essa empresa aqui, ela já é muito conhecida aqui na nossa cidade, né? A maioria das pessoas conhece a Escola MOP aqui de São José dos Campos. Então, se você tira essa descrição aqui, você reduz a fadiga visual do recrutador. Então, não tem necessidade. Aqui poderia ser uma melhoria. Colocou a idade da criança, muito legal. Aqui, ó, na última experiência, a pessoa colocou aqui onde ela iniciou a carreira. Isso não tem necessidade. Então, quando você vai fazer o seu currículo para determinada vaga, geralmente, a maioria das pessoas, ela não inicia a carreira naquela vaga que ela está hoje em dia, né? O normal é a pessoa ir escalando, né? Ela inicia uma vaga ali baixa, por exemplo, um exemplo do banco básico. O rapaz entrava como office boy, depois ele passa para atendente, passa para caixa, passa para gerente, passa para diretor. Então, vamos supor que quando ele já está lá no diretor da agência, ele vai trocar de empresa. Ele sai daquela empresa e ele vai distribuir o currículo dele, provavelmente para outro banco que ele queira trabalhar. Então, não tem necessidade de colocar a vaga lá inicial dele de office boy, porque isso vai rebaixar o currículo dele. Ele tem que chamar a atenção, ele tem que dar um up no currículo dele, colocar bem grande o cargo de diretor, onde ele estava por último, e colocar essas atividades super top, importantes que ele estava lá, e não colocar a vaga de office boy, porque se ele colocar essa vaga que ele executou de office boy, ele vai ter que colocar as atividades assim, ia no banco pegar malote. Então, essa informação, estando presente lá dentro do currículo dele, vai rebaixar o currículo dele. Não precisa, ele já está no outro nível. Então, na experiência, esse também é um erro bem grave, bem frequente que acontece aqui, das pessoas acharem que ela tem que colocar toda a vida dela. Aí tem um monte de vaga lá, às vezes ela trocou de carreira, iniciou como faxineira, depois conseguiu fazer um curso de enfermagem, hoje está de técnica de enfermagem, ela vai fazer o currículo dela, coloca lá embaixo que ela trabalhou de auxiliar de serviços gerais em tal empresa. Não tem necessidade. Então, aqui também mais um ponto de melhoria. E assim é a nossa consultoria. É você analisar o perfil da pessoa, pegar o que ela tem de melhor, otimizar, dar luz, né? Destacar aquilo que ela tem de melhor. E aquilo que não é tão bom, não colocar, né? Você vai deixar de colocar. Isso é errado? É mentir? Tá enganando? Não, não é.
Porque você ainda tem uma outra etapa, que é a entrevista. Na entrevista, se você vê que tem necessidade, que vai contar pontos a seu favor, por exemplo, o homem do banco, né, que eu acabei de citar o exemplo, se ele notar que na entrevista, não no currículo, ele já fez o currículo, ele foi selecionado, ele foi para a próxima etapa, foi para a entrevista. Se ele perceber que aquele recrutador valoriza a pessoa que é esforçada, né, que começou de baixo, se ele pegar esse feeling na hora do recrutamento, aí ele vai dizer, olha, eu comecei como office boy lá no banco, há 15 anos atrás, sabia? Eu me esforcei, eu acredito na meritocracia, então me esforcei muito, a empresa foi me subindo de cargo. Aí ele vai falar na entrevista, mas no currículo não tem necessidade. Então, um currículo otimizado é aquele que dá luz ao que você tem de melhor e que não coloca ou coloca de forma sucinta, qualificada, aquilo que não é tão bom, mas que precisa ser colocado, para que o seu currículo chame atenção e que você tenha chances de passar nesse processo seletivo e de chegar até a próxima etapa. Tá bom, gente? Ficou bem claro? A gente vai estar finalizando a nossa live por aqui. Se você ficou interessado, mesmo que você vá ver essa live depois, no outro momento, aqui na bio do nosso perfil, tem aí um link que você pode clicar, você pode entender como é que funciona, você vai ser direcionado para uma página de pagamentos, onde você vai escolher o que vai ficar melhor para você. O nosso serviço é super acessível, para o nível do que a gente entrega, ele está assim, muito acessível mesmo. Tem formas de pagamento que você pode escolher, tem ali as opções. O nosso link, a nossa plataforma de checkout, ela é um ambiente seguro. Ela é um ambiente seguro. Quando você entra lá, você vai ver que é a XGrow, né, que é a plataforma do Pablo Marçal, que é uma pessoa séria, e que essa plataforma é aquela que é usada para todos os produtos digitais que ele trabalha. Então, a gente está utilizando também nesse nosso produto. Deixa eu desligar aqui. Acabou o meu tempo da live. E se você ficar com dúvida, você pode também clicar no botão do WhatsApp, que tem também lá na nossa bio. Ele vai vir direto para o WhatsApp aqui da nossa empresa, da papelaria. Esse serviço iniciou aqui na nossa loja, na Papelaria da Vila, onde a gente começou a disponibilizar. A gente identificou essa necessidade aqui na comunidade local, aqui em São José dos Campos, e passamos a oferecer esse serviço, né? Passamos a disponibilizar o nosso conhecimento para ajudar as pessoas nessa elaboração mais profissional de currículo, e tem sido um sucesso. Por esse motivo, a gente criou esse perfil para estar expandindo e ajudando mais pessoas. Então, você pode clicar ali no botão do WhatsApp, vai direcionar para o nosso atendimento aqui da papelaria, e você pode mandar sua dúvida, nós sempre respondemos. Sempre respondemos. Um dos nossos diferenciais é o nosso atendimento. Espero você. Vamos ficando por aqui. Desejo um ótimo início de ano, que você refaça seus planos, reveja seus objetivos, e precisando da nossa ajuda, estamos aí. Beijos!